Estamos diante de uma decisão que o Supremo Tribunal Federal irá tomar no próximo dia 9 de novembro, que é crucial para o processo de combate à corrupção em nosso país. O STF sustenta o mito da presunção da inocência e se desmoraliza perante a sociedade. A manobra sórdida patrocinada pelo STF para enfraquecer o combate à corrupção, anulando a prisão em segunda instância, envergonha os brasileiros e desacredita o Brasil como um país sério. O Supremo Tribunal Federal, quando está diante de temas cruciais para o país, tem se mostrado dividido. Agora, no caso do novo julgamento sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância, que tem previsão de decisão final, como eu disse, agora em 7 de novembro, o plenário do STF trava uma batalha jurídica interna dos que sustentam a constitucionalidade da prisão após condenação pelo colegiado em segunda instância e os que consideram a prisão institucional por entender que o réu só terá prisão decretada após o trânsito em julgado em quarta instância. Essa matéria, que retoma a discussão no Supremo Tribunal Federal, tem provocado uma grande polêmica, não só no meio jurídico, mas principalmente no seio da sociedade, em decorrência do cidadão comum ficar sem entender como juízes de notório saber jurídico conseguem se dividir entre duas teses diante de uma matéria constitucional. A prisão em segunda instância é uma matéria que, a meu ver, vai além de uma estrita argumentação jurídica. O debate dessa matéria deve considerar o momento por que passa o país, onde a indignação com a corrupção sistêmica, em especial na máquina pública, envergonha o nosso país e tem causado um efeito extremamente nocivo à preservação dos valores morais e éticos que devem nortear o comportamento de uma sociedade. A maioria do Supremo Tribunal Federal caminha para o entendimento de que o réu só deve ser preso após o julgamento em última instância, ou seja, após a decisão final do STF. Se tal decisão se confirmar, será um grande golpe ao processo de combate à corrupção em nosso país, que teve no início, há 5 anos atrás, e está longe, a meu ver, de terminar. A Suprema Corte Brasileira, com essa decisão, irá estabelecer um retrocesso jurídico, além de dificultar o avanço do combate à corrupção, com isso, envergonhando a imagem do nosso país perante países desenvolvidos e, por conseguinte, envergonhando o povo brasileiro. É inegável a campanha para barrar a Operação Lava Jato nos meios políticos e jurídicos, inclusive no Supremo Tribunal de Justiça, no STJ, e no Supremo Tribunal Federal, o STF. É fato que tem muita gente no topo do poder político, jurídico e econômico
que estão sendo investigados e outros que temem serem alcançados no processo de investigação e virem a ser presos em razão de condenação em segunda instância pela prática de crime de corrupção ativa, passiva e formação de quadrilha. A sociedade, ela está atenta e percebe estar em curso uma manobra no STF. Manobra esta disfarçada em diferença de entendimento jurídico na interpretação das leis. Mas, na verdade, o que está por trás é uma sórdida manobra para tirar algumas figuras da prisão e, principalmente, impedir que outras venham a serem investigadas e, possivelmente, presas. O fim da prisão após condenação em segunda instância é um retrocesso político e um retrocesso jurídico. Oportunista, ao meu ver, e imoral, com consequências graves, podendo haver uma indignação generalizada que motive um levante social. Não estou exagerando. Por que não? Pois essa atitude, esta decisão de retornar a garantia da impunidade aos que se consideraram acima da lei, será, por parte da sociedade, inaceitável. A maioria do colegiado de ministros do STF insiste no entendimento de que a presunção de inocência seja um valor absoluto. Tenho o sentimento de que este equívoco ele é conveniente. Esse entendimento ele abre margem para que inúmeros criminosos sejam soltos em razão do fato de ainda não terem sido julgados pelo grande STF. Ora, por fim, eu quero dizer que eu entendo que o risco desta manobra em curso ele é iminente e de desfecho imprevisível junto à sociedade, uma sociedade indignada, uma sociedade frustrada e envergonhada. Os valores morais e éticos nunca estiveram tão ameaçados como agora. Ora, da Constituição de 88 até 2009, a Suprema Corte tinha um entendimento da condenação em segunda instância. Depois passou a ter outro entendimento, que foi de 2009 a 2016. Em 2016, volta ao entendimento da institucionalidade, da constitucionalidade da prisão em segunda instância, até agora, 2019. O estranho é que alguns ministros que se posicionaram antes a favor da permanência da prisão em segunda instância, por razões obscuras de conveniência, mudam a sua visão. Incrível, né? Meu nome é Amaury Cardoso. Eu costumo colocar os meus pontos de vista, as minhas opiniões em meus artigos. Para você conhecer minhas posições, visite o meu blog de artigos, www.amaurycardoso.com.
Amaury Cardoso, Amaury com Y, Cardoso com S, .blogspot.com.br. Aqui deixo o meu abraço.